Nós vamos hoje iniciar aqui o trabalho de sexta-feira. Hoje era tempo de eu fazer a palestra e por isso cá estou, cada dia com um tema diferente, para ver se a gente sai daqui hoje um bocadinho mais contentes, mais aliviados, mais leves, talvez seja a expressão ideal. Bom, então, o tema que trago hoje, dei-lhe o título A Psicografia, o Espírito e o Médium. Quando nós entramos e é destes três vocábulos que nós iremos aprofundar, quando entramos no centro espírita, o que é que nos aparece? A mesa, que nós chamamos a mesa dos livros, né? A secretária, onde encontramos uma variedade extensa, digamos assim, de livros com base na doutrina espírita. Porém, dentre os livros que nós encontramos, há alguns que são um bocado cheios de texto, logo na capa. É o caso deste. Este livro está aqui escrito: Mensagens do Poeta Alegre. Depois, histórias que os espíritos contaram, e depois, psicografia de José Lucas. Tem aqui texto que chega. Eu confesso que, quando entrei no centro espírita, esta atrapalhada de palavras causou-me uma certa confusão. Sobretudo, a palavra psicografia. Bom, então, vamos ver algumas das obras em que podemos encontrar o tema psicografia, depois o autor, editado pelo Espírito fulano tal. Mais uma para nos complicar o raciocínio, não é? Tenho aqui, por exemplo, este já apontei. Estes dois que temos aqui são ambos ditados pelo Espírito Joana de Ângelis ao médium Francisco Cândido Xavier. Desculpa, ao médium Divaldo Franco. Bom, então, olhem, eu vou-vos contar. Quando eu fui para o centro espírita, já foi há 24 anos. E eu percebi que havia 5 obras básicas da doutrina espírita, que é a codificação. E lá na mesa havia vários livros, claro, como aqui, mas havia um ao qual eu tinha muito respeitinho, que era o livro dos médiuns. Eu achei que era, de alguma forma, eu vou dizer real, atrevimento ter um livro com este título à venda para toda a gente, porque por aquilo que eu pouco sabia de espíritos e de médiuns ainda sabia menos, achava que aquilo era um assunto recatado, só para alguns. E nem pensar em comprar no livro, porque aquilo era demais para mim, como é evidente. Até que um dia pensei assim, bem, hoje está aqui pouca gente, porque eu achava que quem me visse a comprar o livro pensava assim, para que é que esta fulana quer este livro? E, portanto, houve um dia que estava menos gente por ali e eu discretamente comprei o livro. Está claro que eu li naquela noite. Bom, e aprendi alguma coisa e continuo a aprender dele, apesar de não me encaixar neste tipo de literatura. Mas pronto, mas a gente também tem que aprender com as experiências dos outros, isto para ser franca. Bom, então vamos analisar os tais termos que eu trouxe hoje até aqui e que me deram volta um bocadinho à massa encefálica. Os termos são psicografia. Então o que é a psicografia? É a escrita dos espíritos pela mão do médium. Olhem aqui, isto é bom. Então, aprendi que há pessoas que têm a faculdade de receber através da mão, da escrita,
textos que são ditados pelos espíritos, são os médiuns. Há imensos livros psicografados por um médium, um indivíduo que está no corpo de carne, ditado então por um espírito. A psicografia em si, a capacidade de escrever, pode ser mais ostensiva ou mais discreta. O médium tem várias fases dentro da psicografia. Pode, de algum modo, estar a sentir como se esteja inspirado, mas a perceber-se daquilo que está a escrever, ou entrar num transe mais profundo, escrever a uma velocidade astronómica fora já do controle da mente, e acaba por só ter conhecimento daquilo que escreveu quando entra novamente normal, digamos assim, e vai ver o que é que está ali. Portanto, é totalmente inconsciente. E isto é muito mais comum do que aquilo que nós pensamos. Eu tenho uma pessoa amiga que, de vez em quando, me manda cada texto que não tem nada a ver com ele, nem com ninguém parecido. E depois eu pergunto-lhe, porquê é que escreveste isto? E a resposta que há tempo foi, eu não sei, a minha mente não domina o movimento da minha mão. Então fico a saber a mesma coisa, porque eu também não tive para responder. Pronto, aí está alguém que é intuído pelos espíritos e só depois de ver o texto sabe o que é que escreveu. Pronto. Portanto, esta de facto é a escrita dos espíritos que se servem da mão de alguém. Depois, temos o espírito. Então, quem são os espíritos que ditam a este indivíduo que está aqui, por exemplo, textos que ele desconhece? São os seres inteligentes da criação, diz-nos Allan Kardec, que povoam o universo fora do mundo material e constituem um mundo invisível. Portanto, um espírito, na linguagem espírita, para ficar mais simples, vive noutra dimensão da matéria, mas é um ser real, que tem ideias próprias, etc. Vivendo embora fora do mundo material. E não são, diz-nos no livro dos médiuns, que eles não são seres oriundos de uma criação especial, porém, as almas dos que viveram na Terra ou noutras esferas e que deixaram o corpo, deixaram o invólucro corporal. Portanto, são afinal seres iguais a nós, que já viveram na Terra e já viveram muitas vidas. Há espíritos que ao ditar um texto, o texto vê-se que é de um espírito menos evoluído, se depois formos a analisar, e devemos fazê-lo, ou então vemos que é de facto de alguém que sabe muito mais do que nós e que tem a capacidade de ditar para o papel aquilo que entende. E depois temos o médium, mais outro termo. O médium, a palavra médium vem do latim médium, aquele que está no meio, o intermediário. Portanto, é a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Assim sendo, seria inteligente nós analisarmos se haverá alguma ligação entre o espírito e o médium. E para isso, hoje vamos comparar um espírito por demais conhecido, graças a Deus, e um médium. E vamos tentar perceber o que é que se passou ou se passa com estes dois espíritos, um dentro e outro fora do corpo de carne, para que haja uma abundância de obras de informação que nos deixa de facto encantados com este duo, porque tem sempre a haver duas pessoas envolvidas no processo. Trouxemos, portanto, Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. E para percebermos a rota desta ligação, poderemos perguntar-nos como é que eles chegaram até aqui. Eu estive a ver as obras que
estão publicadas, ditadas por Joana de Ângelis ao médium Divaldo Franco, mas olhem, cansei-me. Era uma lista tão grande que aquilo não acabava nunca e eu acabava por errar na contagem. Portanto, deixem-me disso. Mas são, talvez, mais de 100. São muitas obras. Que percurso reencarnatório fizeram estas duas pessoas? E que ligação afetiva poderá existir entre eles? Porque tem que existir. Ao fim e ao cabo, eles têm tanto contacto um com o outro, que é mais do que normal que, para além do mero conhecimento, eles tenham empatia, amizade, compreensão, enfim. E é isso que iremos tentar perceber agora. Por isso, vamos segui-los em diversas encarnações, a ver o modo como eles se aproximam da atualidade. Assim sendo, vejamos uma das encarnações que temos com Joana de Ângelis. Joana, agora que eu fiz isso, deixa para mim. Nasceu na encarnação que vamos analisar agora, muito próximo da cidade do México, portanto, no México. À altura em que se dá a encarnação de Joana, o México era uma colónia espanhola. Aliás, ela foi uma colónia espanhola desde 1519 a 1821. Joana era filha de uma senhora natural daquela terra, que se chamavam indígenas, e de um indivíduo que era militar espanhol. Claro, era como quando nós tivemos as nossas colónias, também iam para lá militares e outros funcionários do governo realizar tarefas, não é? Então, Joana encontra-se a nascer no México, na encarnação que vou, de algum modo, desenvolver, e foi nesta casa que ela viveu. Escusado será dizer que a casa foi restaurada, porque isto já foi há muito, muito tempo. Como temos aqui, Joana nasce em 1651, o nome que lhe deram Joana de Asbage e Ramírez de Santillana, e na localidade de São Miguel de Planta. Ela não nasceu nesta casa, esta era a casa do avô, mas logo a seguir à primeira infância vem viver para a casa do avô, que era de facto o indivíduo que tinha mais renome, mais posição, digamos assim, dentro da representação espanhola no México. Bem, esteve aqui Joana até passando a juventude, digamos assim, ou a adolescência. Se repararem, ali à porta da casa está um grupo de pessoas a entrar, não é? Então, se calhar era bom que nós entrássemos, não? E é isso que vamos fazer agora. Vamos ver algumas imagens do interior da casa, isto é um palacete, não é? Que está transformada em museu, exatamente trazendo a vida de Joana de Asbage. Bom, trouxe algumas fotografias, podia trazer um vídeo, mas isto esticava ao infinito, onde vamos ver como era que Joana vivia. Aqui nestas 4 primeiras fotografias temos a entrada principal da casa, a traseira, o jardim, portanto era uma casa tipo como nós vemos nas novelas, que tem aquele pátio interior, não é? Que todos os departamentos da casa dão para aquele pátio interior e tem uma fonte, é normal. Também os nossos mosteiros são assim, não é? Depois, na segunda fotografia, a traseira da casa, ali o pátio interior, como eu falei,
E na quarta fotografia já estamos lá dentro e vemos o corredor onde se encontram então diversas gravuras referentes a Joana de Ângelis. Aqui a famosa cozinha, que lhe deu alguma fama porque ela não era bem a praia dela, mas acabou por se dedicar à cozinha para provar que na cozinha também se aprende muito. É um autêntico lugar para filosofar. O modo como os alimentos se combinam, o modo como os ovos se comportam nas diversas constituições da culinária e por aí fora. E então ela acabou por dizer que se Aristóteles tivesse cozinhado, muito mais teria escrito. Enfim, e vamos a mais uma imagem. Esta é a capela que existe dentro do palacete e a sala. Joana era uma criança sobredotada. Aos 3 anos sabia ler e 4, 5 anos já escrevia tudo e ainda mais alguma coisa sozinha e sabia outras línguas, inclusive a língua mais rudimentar daquele espaço que é o México. Por isso, acaba por ser apresentada na corte do vice-rei, como está ali na legenda, e respondia a perguntas as mais variadas, assim com toda a facilidade, fazia um teatrinho em menos de nada, divertia as pessoas, porque faziam-lhe uma pergunta daquelas e ela respondia como se nada fosse, e acabou por conquistar o carinho do vice-rei e da esposa. E sendo convidada para vários salões para se entreterem com a gracinha que era de facto a menina. E quando se pensava que a menina ia casar, porque ela linda, não era? Acabou por dar a volta ao texto. E ela vem entrar num convento como freira, pronto. E a gente pergunta assim, mas porquê que esta jovem com 16, 17 anos já não queria casar? A explicação está numa encarnação anterior, mas muito anterior mesmo, no tempo em que Jesus andava na Terra. E quando Joana encarnou Joana de Cusa, que era esposa de uma alta figura da política romana, e que os romanos, estando a ocupar também o lugar onde Jesus viveu, a Palestina, também lá tinham os seus representantes, e Joana, apesar de ser das altas esferas da corte romana, encantou-se com aquilo que Jesus ensinava. E não teve meias medidas, como nós costumamos dizer. Ela foi, dentro do possível, acompanhar Jesus por onde ele andava. Escusado será dizer que o marido não gostava nada daquilo. E então, diz até que foi Joana quem, das mulheres que foram ao túmulo pela primeira vez, depois que o corpo de Jesus foi sepultado no túmulo. Então, Joana, nessa época que Divaldo Franco nos conta que viveu essa encarnação no tempo de Jesus, acabou por ser apanhada, digamos assim, pela corte romana, por aquela gente que decidiram perseguir Jesus, não é? E ela própria e o filho acabou por ser queimado numa tarde quente de agosto no incrível Coliseu de Roma, bem como uma série de cristãos que foram todos transportados para Roma
para servirem, de algum modo, de espetáculo às pessoas que estavam nas galerias do Coliseu. O fumo era tanto e o cheiro que não se parava ali. Portanto, a partir daí, Joana sentiu-se casar nunca mais. É a ideia com que ficamos. Ninguém disse isso. Pressupondo, vimos buscar aqui alguma informação, não é? Então, Joana decide convento. E vamos ver o que é que ela própria diz. Entrei para a vida religiosa porque, apesar de saber que tinha o estado de coisas muito repugnantes ao meu gênio, contudo, achava que lá ela tinha consciência que também não era bom o convento, é o que ela diz aqui, não é? Contudo, pela total rejeição que tinha do matrimónio, era o menos desproporcional e o mais decente que podia escolher. Os meus desejos eram querer viver sozinha, não querer ter uma ocupação obrigatória que interferisse na liberdade do meu estudo, nem rumores de comunidade que impedissem o silêncio sossegado dos meus livros. Então, o que é que ela pretendia fundamentalmente? Estudar, aprender e viver uma vida sossegada, digamos, de reflexão, embora se viesse depois a tornar, de facto, um marco na história daquela época. Joana é considerada a primeira primeira feminista de língua hispânica. Então, tudo quanto ela podia, ela tirava, e já vamos ver daqui para a frente. É um encanto esta personalidade. Entra então no convento de São Jerónimo, na cidade do México, em 1669, e era protegida pelo vice-rei de Espanha, como já falamos, e esposa, que financiavam a estadia dela ali e tentavam ao máximo publicar aquilo que ela escrevia. Encontramos aqui nesta imagem o claustro onde Joana passeava no convento, que é chamado o claustro de Santa Joana, bem como um nicho que ainda se encontra nas ruínas do convento, que tem alguns objetos ligados a Joana. É claro que o convento, a pouco e pouco, entrou em decadência, porque isto já foi há mais de 300 anos, entre os 300 e os 400. Impossível que o convento ainda estivesse em pé. Ele foi caindo em ruína. Mas estes objetos mantêm-se na parte mais recôndita das ruínas do convento. Mas vamos avançar, já lá voltamos. Quando entrou no convento, Joana tomou o nome de Joana Angélica de Jesus e foi carinhosamente tratada como a monja da biblioteca. Agora, a gente pode pensar que, mas se ela estava no convento, tinha uma cela, não tinha. O espaço que ela ocupava no convento tinha 2 andares. Tinha sala, escritório e a imensa biblioteca, bem como outros livros, outros aparelhos de estudo, como astrolábios, bússolas, etc. E só de livros calcula-se que ela tivesse 4.000 livros na sua incrível biblioteca. Como Joana ia atirando cá para fora aquilo que escrevia e pensava, ela acabou por ser visitada por altas personalidades, não só da América, mas de outros países do mundo, que iam lá para falar com ela, para trocar ideias. Bom, então, cá temos a nossa monja da biblioteca. A determinada altura, aconteceu que, de facto, a abadesa do convento lhe chamou a atenção, porque, de facto, ela vivia nos meios dos livros e, se calhar, não tinha tanta atenção àquilo que a rodeava. Por isso, ela foi uns tempos para a cozinha e, pelos vistos, resultou e gostou. Saiu ao contrário.
Muito mais tarde ainda, durante o tempo que ela esteve no convento, e foi pouco, porque ela faleceu com 44 anos, acabou por vender tudo quanto tinha e dedicar-se unicamente à vida do convento, às jovens que lá apareciam. Escreveu, digamos que, livros que compilavam o modo como se devia viver dentro do convento e por aí fora. Joana vejam este soneto, que é de facto o protótipo de quem atira a matar. Isto está em português, mas existe em espanhol e já vamos ver. Esta é a tradução. Homens nécios que acusais às mulheres sem razão, sem ver que sois a ocasião do mesmo de que as culpais. Homens, não vos esquiveis da culpa que carregais, fazei-as como as buscais, ou sofrei como as fazeis. Então ela atira para a humanidade, de uma forma geral, a responsabilidade de todos os atos que se praticam neste mundo e que são atirados, muitas vezes, para cima das mulheres, não é? Bom, ela, para além de ser de facto um ponto de encontro, olhem, se ela acabou por ser uma sala para concertos, um local de diversão, e acabou até por, no final da vida, ela morreu com uma peste, tipo a Covid, passa a expressão, já tinham morrido muitas pessoas dentro do convento, elas estavam ali isoladas, certamente havia um vírus que ia contaminando, e Joana acabou por morrer também dentro do convento, tendo já nessa altura atingido o topo dentro da hierarquia do convento. Reparem no medalhão que ela tem ali ao peito e com que a vemos sempre por aí e que tem alguma história. Bom, e porquê é que Joana estudava? Às vezes falamos nisso aqui no centro. Para que é que esta alma, há cerca de 400 anos, entre os 300 e os 400, já disse, se dedicava ao estudo? E ela diz, não estudo para saber mais, mas sim para ignorar menos. Bem visto. Não é só para saber mais, é que quanto mais sabemos, menos ignoramos, não é? Há tempos, a Cláudia dizia aqui, aumenta o conhecimento, também aumenta a responsabilidade. Portanto, faz do ser humano um ser mais integral. Bom, a passagem de Joana Inês de la Cruz, foi assim que ela tomou o nome no convento, foi de tal forma importante no México que a determinada altura, não foi logo, estas coisas nunca acontecem logo, é assim mais tarde, ela é reconhecida como uma figura importante, do mais importante que há naquele país, de tal modo que foi publicada uma nota de 1000, como é que chama isto? Pesos. Até parece que não tem isto aqui à frente, mas pronto. Não tenho cá os pesos, mas é coisa parecida. Então, ela, como veem, é lançada uma nota com a sua efígie e as suas categorias. Já vamos ver um bocadinho mais adiante. Joana acaba por morrer no convento, como já disse, com 44 anos de idade, portanto era uma jovem. É sepultada, digamos, não se pode dizer a cavo, porque antes não havia cavo, mas a parte mais profunda, mais recatada, digamos assim, do convento de São Jerónimo, na cidade do México. Esta rosa significa que era a flor preferida de Joana de Jesus. Mais à frente, a rosa vermelha vai ter uma explicação, ok? Portanto, passa o tempo, passa esta vida, o convento entra em ruínas e fica então a incrível obra de Joana das Bages.
O convento foi a pouco e pouco ruindo, mas hoje é uma universidade. Foram feitas escavações e foram, durante as obras de restauro do convento, entretanto passou a ser restaurado, e foram feitas, de facto, encontraram-se coisas importantes que vêm, de algum modo, a ativar a memória de quem foi Joana de Asbage. Acabou. O que é que o Espírito aprendeu aqui, durante esta encarnação? Olhem, a ter paciência, cultivou o desprendimento dos bens físicos, aprendeu a lidar com as pessoas dentro do convento, compreendendo-as naquilo que ela tinha melhor de dar com o coração, aprendeu a ser simples, aprendeu a ser fraterna e aprendeu que é preciso aprender. Então, encerrado que é aqui o capítulo de Joana de Asbage, ou não, ela aparece pela segunda vez no mundo, também por informação fidedigna. Aparece, aquela ali era dada por Divaldo Franco, em primeira mão. Ela vem reencarnar na cidade de Salvador, Brasil. Ou seja, começa-se este espírito a aproximar do amigo, não é? Já vem cá para o nosso lado da língua portuguesa. Então ela reencarna em Salvador, Brasil, filha de uma família abastada também, e em 1761, já bem mais para a frente, e aqui temos os pais, Catarina Maria da Silva e José Tavares de Almeida. Também acaba por tomar a mesma decisão que tomou Joana em encarnação passada. Voltam, por acaso, ou não, a chamar-lhe Joana. Divaldo Franco explica que é muito comum, nas diversas encarnações da mesma pessoa, do mesmo ser, do mesmo espírito, por acaso ou não, vir a ter o mesmo nome. Até parece que é por acaso, mas se calhar não é tão por acaso assim. Alguém é intuído a pôr-lhe o mesmo nome que teve a encarnação anterior. E aqui vemos, já vimos há bocadinho, Joana de Cusa, Joana de Asbage e agora esta senhora Joana de Jesus. Também para Joana é o destino, ou destino não, é a opção dela e também dos pais, porque neste caso houve alguma dificuldade em integrá-la num convento. Já não era assim tão fácil nesta altura. E ela acaba por entrar no convento da Lapa, na cidade de Salvador, adotando o nome de Madre Joana Angélica, já está a aproximar outra vez, de Jesus. Pronto. Teve uma vida também completamente dentro do convento, era um convento fechado. Vocês lembram-se daqueles filmes em que, quando não corria a vida bem aos pais das meninas e às meninas, os pais tinham a habilidade de as meter no convento e acabou-se a história, não era? Isto é dos livros, não é preciso estar aqui. Pronto, foi para este meio, para proteger meninas, de algum modo, marcadas pelo abandono dos pais, ou queriam-nas ter ali para as proteger, também pode ser, não estou a dizer mal dos pais, evidentemente, mas era essa uma opção, fica ali, fica sossegada e de algum modo também se livra de certas situações. O trabalho dela foi esse, sempre defender meninas. O que é que
ela esteve no convento entre 1761 e 1822 e, curiosamente, aqui, se no México estavam os espanhóis, nesta altura, no Brasil, estavam os portugueses. E houve ali havia sempre aqueles confrontos entre os brasileiros e tal, graças para os brasileiros, hein? Pronto, mas nós sabemos que foi assim a nossa história, certo? Então, houve ali sempre aquela fricção, especialmente quando os brasileiros achavam que deviam ser independentes. Bom, mas isso é outro assunto. O que acontece é que houve ordem de Portugal para que todos esses lugares que de algum modo eram dúbios fossem saneados. E o que aconteceu a Joana Angélica de Jesus foi que, a determinada altura, entram um grupo de soldados, batem à porta do convento, que só tinha um portão, só tinha uma porta, e forçam a porta, no sentido, pronto, de entrar lá para dentro e ver quem é que lá estava ou deixava de estar, e ela, para proteger as meninas, mataram-na logo à porta. Portanto, Joana Angélica de Jesus, na sua encarnação no Brasil, acaba por ser morta por soldados portugueses. Bom, ela foi sepultada dentro do próprio convento e temos aqui a fotografia do lugar onde está o sepulcro de Joana Angélica de Jesus, no convento da Lapa, em Salvador. Agora, temos aqui uma coisa que temos que ver, é assim, nós temos disponível, se formos ao Brasil, à cidade de Salvador, podemos no convento da Lapa encontrar o túmulo de Joana de Jesus. Então, e a outra Joana das Bases que ficou lá para trás, no México, o convento foi abaixo, não há lugar para visitar, digamos assim, para visitar o lugar onde ela foi sepultada? Vamos ver. Olha aqui. Isto é um funeral, não é? Pelo menos. O caixão é transportado por jovens estudantes. Vê-se que é no convento de São Jerónimo, onde Joana das Bases viveu naquela encarnação passada. Se repararem, as senhoras têm uma rosa vermelha na mão, a tal que há bocado falamos. E o que é isto? Isto é a transladação dos restos de Joana de Asbage, que esteve naquele convento até aos 44 anos, para o novo convento já reestruturado, como decidiu o grupo, o povo daquela terra, do México. Então, quando fizeram as escavações, encontraram os restos de Joana, identificado como pelo rosário que ela usava e que está em todas as imagens que já passei, pela roupa que, devido à alta topo em que ela já vivia dentro da hierarquia do convento, era diferente das demais monjas, mas sobretudo por causa do medalhão, porque estava lá o medalhão. E porquê é que o medalhão se aguentou tanto? Sabem do que aquilo é feito? Tartaruga. E aguentou-se ainda com as... Eu acho que é um anjo São Miguel, ou coisa parecida, que está ali naquela... gravado, acho, isto é fantástico. Então, fazendo isto, decidem, agora que o convento está remodelado e que encontraram os restos de Joana, vamos lá pô-la onde ela merece, que é na zona do altar, por baixo do altar. Sendo assim, isto aqui é um protocolo fantástico, não é?
Isto só aconteceu há muito pouco tempo, em 17 de abril do ano de 2015. Isso é encantador, não é? Eu achei. Então, cá vai então o cortejo e vão colocar o corpo de Joana, ou aquilo que dele resta, debaixo do altar, como já falei. Agora vejam o que é que lá está escrito. Não consigo ver, mas vamos ver aqui que eu aumentei. Triunfante quero ver ao que me mata, e mato a quem me queira ver triunfante. É sempre a dar-lhe na simplicidade, mas também na agudeza de ideias. Era de ideias fixas, brincava com as coisas mais sérias, e isso vai se refletir daqui a pouco naquilo que vamos ver. De uma sabedoria sem fim e sem dar aso a que houvesse ali qualquer análise mais rebuscada. Atirava a matar, como se costuma dizer. Esta personalidade é realmente muito interessante e muito sábia. Reparem, estamos-nos a aproximar de Paris, está no horizonte. Nesta altura, tendo Joana morrido em 1822, em Salvador, já Allan Kardec vivia a sua adolescênciazinha, porque ele nasceu em 1804. Pronto. Então, em Paris, estava aquele que havia de aproveitar ao máximo tudo aquilo que Joana ensinou nas diversas encarnações, não como ditando diretamente a codificação, mas sim acompanhando e sendo convidada pela equipa de espíritos superiores que haviam de supervisionar a entrada do espiritismo na Terra. Joana é convidada a fazer parte do grupo de espíritos que se haviam de juntar para transmitir a codificação, como através da psicografia. A codificação espírita é recebida através de médiuns que iam escrevendo textos ou respondendo às perguntas que Allan Kardec lhe fazia em horários combinados. Pronto, então, Joana, no mundo espiritual, nesta altura, como vemos, é convidada a colaborar nesse grupo de espíritos e encontramos dois textos dela na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Um deles é a paciência, no capítulo 9, item 7, e ainda dar-se-á ao que tem, no capítulo 18, no item 15. E ela assina como um espírito amigo. Então, agora vamos falar de Divaldo Franco. Divaldo Franco nasceu no Brasil, não é? Na localidade de Feira de Santana, ligada à cidade da Bahia, e de alguma forma a personalidade dele tem muito a ver com a personalidade de Joana. Olhem, ele é brejeiro, né? Muito comunicativo, alegre, mas dá a resposta certa na hora certa. Quase que a pouco e pouco fazemos de Divaldo Franco algo de comum connosco, porque ele é de um encanto fora de sério. Eu lembro-me que a primeira vez que o vi, já contei isto aqui, foi num congresso em Lisboa, na antiga FIL, em Alcântara. Lembras-te, Lucas? O Lucas tinha muito cabelo ainda e tudo. Então, eu fui ao congresso, já foi há séculos, né? Aquela FIL já fechou há séculos também. E eu ouvi, havia dois ou três auditórios, o pessoal não cabia só num auditório, os auditórios eram pequenos na altura,
Eu fiquei num segundo auditório que só estava a ver a projeção. E o homem falava a seguir, e depois eu também já estava a pensar assim, bem, eu ia seguindo o rumo da conversa, ou do discurso, digamos, e por aquilo que ele dizia, eu passei para me distrair a pensar, agora a seguir vais falar disto. E era porque aquilo era uma sequência de ideias que quem tiver alguma cultura geral já sabe o que é que vem a seguir. Depende do tipo de conversa, não é? E ele não estava cansado nem jeito, eu estava em pé e doía umas pernas à força toda. Entretanto pensei, bem, isto não vai acabar assim. Este homem tem que estar extremamente cansado. Não está ali coisa nenhuma, está ali a falar de cor. E pensei, daqui a bocado eu vou mesmo ao pé dele para ver como é que ele está. Está bem disposto, mal disposto, cansado. Para mim foi fácil, apesar de estar no outro auditório, quando aquela gente se juntou toda, foi fácil chegar ao pé dele. Sabem porquê? Porque o pessoal estava todo a esbracejar e a conversar e eu passava por baixo da onda, não é? Era tipo um surfista. Cheguei lá ao pé dele, mesmo ao pé dele, foi fácil. Estava fresco que nem um malfacinha. Eu pensei, olha, sim senhora, muito bem, tive eu aqui esta forma e este indivíduo está na boa. É de facto um comunicador, como Joana era uma comunicadora. Então, acontece que estas duas almas se juntam para ditar ao mundo, ela como espírito esclarecido, ele como um médium que não acaba nunca, neste momento será o maior médium da atualidade. E logo que Joana começou a ditar obras através da mãozinha dele, começou logo o 31. Porque quando as pessoas são exatamente iguais, a coisa começa a disparar. Então o que é que acontece? Ele moía-se para saber quem era aquele espírito. Ele dizia que via uma luz clara, mas perguntava-lhe quem era, temos tempo. E não se mostrava. E aquilo andou ali uns anos a rebolar. Então ele até que um dia lhe perguntou, ouça, você é o meu guia? Não, o teu guia é Jesus. Então, é assim, mas é uma mulher, sou. Ele ficou triste, porque afinal de contas um guia, mulher não faz muito sentido, não é? Ficou meio desiludido, perguntou-lhe o nome e ela disse, Joana. Mais triste ficou. Que nome tão banal. E ela disse, ficaste triste? Não fiques. Pronto, para ficares mais contente, chama-me Joana de Ângeles. Ele aí já abraçou, mas vê-la levou mais tempo. Então, ele era tão matreiro que, o que é que ele fez? Um dia, foi à casa de Francisco Cândido Xavier, que como sabemos era bem mais velho do que ele, e quando lá chegou disse ao Chico, olha, vamos fazer assim, eu vou estar aqui estes dias, repara bem, a ver se consegues ver quem é o meu guia. Ok, estamos descansados, eu vou tratar disso. Já vemos a personalidade de Chico Xavier, estava bem, tudo bom para ele. Quando já se ia embora, perguntou-lhe, então, Chico, você viu o meu espírito guia? Vi. E quem era? Sinceramente não sei. Pronto, ficou sabendo a mesma coisa. Isto para dizer que acabaram por se conhecer e quando ela lhe perguntou se era um guia, não, era simplesmente um espírito amigo. Esta conversa do espírito amigo já vem nos textos que ela deixa no Evangelho segundo o Espiritismo, em que se identifica como um espírito amigo. Bom, é impossível trazer para aqui todas as obras que eles têm lançado ao longo do tempo, mas eu vou-vos contar um caso que que se passou relacionado com Joana de Ângeles e Divaldo Franco, e que é o seguinte, olha, aqui há antes da Covid, para 7, 8 anos, eu fui ao México. Primeiro que chego ao México é um castigo, porque aquilo, o avião nunca mais toca em aeroporto, não é? Horas e horas e horas. Também já não estava, se calhar, a 100%, no fim de um voo de 9 horas ou coisa parecida com essa. Bom, e
Quando íamos para o hotel, eu deparei-me com esta bomba de gasolina, Pemex. De tão estafado, ainda pensei assim, olha que interessante, o Divaldo Franco fala disto num livro qualquer. Há alguém que lhe diz que é engenheiro na Pemex, na altura o que o Divaldo fala é de Petromex, não é bem a mesma coisa, mas este termo, Pemex, estava na minha mente. E pensei, raio, olha, pois foi, Joana de Ângeles viveu aqui, ele conta que houve um indivíduo que era engenheiro na Petromex e que se ofereceu para ir com ele até São Miguel na Planta, aonde ela viveu. Tudo bem, passou à frente, passa a ideia, as minhas ideias são fugazes, vão-se embora no instante. Fiquei ali naquela terra 10 dias. Nunca mais me lembrei de semelhante comparação. Pronto. Tinha pensado que realmente que ela tinha lá vivido e tal. Quando estava para me vir embora, mas era mesmo para me vir embora, já estava a tocar à nossa espera, eu pensei, espera, tínhamos um dinheiro que tínhamos que gastar, porque não íamos trazer pesos mexicanos para Portugal, não fazia sentido. Então, toca de ir àquelas lojinhas de hotel, comprar fosse o que fosse, para trazer objetos, em vez de trazer moeda que não servia para nada. Bem, tentámos gastar o máximo do dinheiro e tinha que ser depressa, e de repente, clique, eu pensei na conversa da nota. Lembram-se que eu apresentei há bocado, que tinha sido cunhada no tempo de Joana de Ângeles. Bom, eu disse para a rapariga, quando ela estava a fazer o troco das coisas, só me deu 2 ou 3 moedas. Ouça, você por acaso não tem uma moeda que tem uma freira? O meu português, torto, o dela pior um pouco, estava difícil, não é? E ela não percebia. Eu disse que se ela não tinha uma nota que tinha uma soror, se ela não tinha uma nota que tivesse uma moja, no meu espanhol, muito simpático, me devem calcular. Bom, era para eu dizer que não. Entretanto, não percebia, elas não percebiam, pronto, eram 2. Entretanto, há uma mais elaborada de cabeça que diz assim, soror, olha, cá está. E toca de rebuxar na caixa se tinham lá a bela da nota. Eu nunca estive tão atenta a uma caixa registradora como foi naquele dia. Se calhar era capaz de assaltar um banco. E não é que a rapariga tinha lá a nota, que é esta que nós vemos aqui. A nota passou de 100 pesos para 200 pesos no decorrer da história. Bem, só que ela não podia trocar dinheiro português por moeda mexicana, porque ali não era uma loja de câmbio, não é verdade? Pronto. Lá esperaram de caixa aberta que eu fosse outra vez comprar à recepção do hotel pesos mexicanos para, eram sei lá quantos, uma série de notas, para poder trocar por uma só, de 200 pesos. Mas esta nota é soberba. Quer dizer, eu fui ao México comprar dinheiro. Aqui temos mais uma vez a nota. Ela tem exatamente o palacete por onde começamos a nossa história e ali tem o tal poema Homens, nestes, cascosais, à mulher, etc, etc. Ela foi tão acutilante que o dinheiro tem, de facto, o timbre de Joana Angélica. Esta é a primeira parte do soneto, depois havia a outra parte que apresentei traduzida. Então, eu vim embora tudo contente com o dinheiro, como devem calcular, precioso, não é? Ok? Bom, estamos quase a terminar. Pois, do dinheiro que eu lá levava ainda me deram mais esta. Mas esta já não tem a Joana. Mas pronto, é a coleção. Por isso, e agora que estamos a terminar, vamos fazer aqui um resumo daquilo que nos trouxe até aqui.
aqui está uma pequena amostra de livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, ditados pelo espírito Joana de Ângelis. Outras encarnações há, só que não cabiam neste espaço. Então, foram centenas de obras publicadas, e estão a ser, por estas duas almas. Impossível analisarmos toda a obra produzida por estes dois seres, um dentro, outro fora do corpo de carne. E por isso nós destacamos o livro mais simples que temos aí na nossa biblioteca e que dá para tudo em todas as horas. É um livro de bolso, é o livro Vida Feliz. Tem dezenas de mensagens ditadas pelo espírito ao médium Divaldo Pereira Franco. Finalmente, dessas mensagens, eu escolhi uma para terminar esta nossa conversa. Considerei que esta mensagem pode, de algum modo, encaixar-se no dia-a-dia que nós estamos a viver, até na época do ano, mas sobretudo nas dificuldades porque estamos, o planeta, a passar neste momento e que nos chama a alguma responsabilidade interior. Vive de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade. Joana de Ângelis, Divaldo Pereira Franco. Se nós vivermos desta maneira, aqui está mais um recado. Sermos simples, não é? Percebermos que a nossa passagem na Terra é importante, sobretudo para nós. E com a nossa vivência diária, podermos ser de facto algo que aponta para a felicidade.